Olá, queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor ressuscitado esteja com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez, para poder alimentar-nos da palavra de Deus. E convido você a me ajudar a evangelizar, compartilhando esse nosso canal com seus contatos, grupos, amigos. Também esse vídeo. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa chegar ao número maior possível de pessoas. Conto com a sua ajuda e a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, peço encarecidamente a você que se inscreva, é fácil. É só você clicar aí embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa grande família. Lembrando que se você só se inscreve uma vez só, tá? Se já é inscrito, não precisa inscrever novamente, tá bom? Deixe também o seu like, né? E deixe seu comentário também. Vamos interagir, fazer com que esse canal também cresça a interação, né? Para que assim possamos então ver as maravilhas que Deus está operando na vida de cada um de vocês também através da palavra. Hoje, nessa sexta-feira, dentro da 12ª semana do Tempo Comum, nesse dia 26 de junho de 2020, a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, que vai nos narrar o seguinte: Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso aproximou-se e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, terminamos então o Sermão da Montanha e Jesus desce do monte. Após ter instruído seus discípulos, ensinado seus discípulos, multidões vão ao encontro de Jesus, caminhando com ele também. E entre a multidão, Jesus então se depara com um leproso. E aqui é interessante nós então darmos uma olhadinha acerca dessa atitude de Jesus. Um leproso, nós sabemos muito bem, já lá no livro do Levítico diz que a pessoa tinha que se isolar, viver então afastada do centro de tudo e de todos. E quando, porventura, um leproso ele percebesse alguém se aproximando dele, deveria gritar: leproso, leproso, e ainda com um sininho balançando. E assim as pessoas entenderiam que ali então estava um leproso e que eles não poderiam então se aproximar porque também ficariam impuros. E olha a atitude de Jesus diante dessa situação, desse gesto desse leproso. Uma que o leproso ele rompeu com essa lei. Por quê? Ora, sabemos muito bem que a lei, principalmente essa do Levítico, que diz acerca da questão do leproso, marginaliza, exclui a pessoa e cada vez isola a pessoa, vem tirando, roubando ali a esperança, tirando-lhe a vida aos poucos. E Jesus, então, diante dessa pergunta, a qual então o leproso vai fazer a Jesus, diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Um leproso, pagão, que não conhece Jesus, mas ele tem fé. Tanto que diz: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Não está dizendo talvez você consiga, tens. E Jesus, é claro, ele quer sempre o melhor para todos nós. E não foi diferente com esse leproso. Não despediu ele dizendo: olha, some da minha frente, vai, né, se isolar, se afasta do convívio social. Não, Jesus diz: eu quero. Isso é bonito. E Jesus toca nele ainda. Jesus não está preocupado com a lei. É claro que, diante da lei, o que deve sobressair é sempre o bem maior. No caso aqui, a cura, a libertação desse homem desse mal da lepra. E Jesus toca nele e imediatamente, no mesmo instante, diz aí o Evangelho, o leproso foi curado da sua lepra. Então, meus queridos amados irmãos, é interessante essa narrativa de Mateus, onde nós temos então uma pessoa marginalizada, excluída, sem voz, sem vez,
Uma pessoa que poderíamos dizer uma morta-viva, mas que ao ver Jesus tem a sua esperança, a sua fé renovada de que tudo pode ser transformado. Então esse evangelho, essa palavra também serve para cada um de nós hoje, que também estamos passando por momento de dificuldade devido a essa pandemia, de insegurança, de incerteza, dúvida, de medo, de pavor. Deus vem nos tocar também, nos curar dessas lepras, a qual então hoje nós somos acometidos. Ele nos toca, porque Ele quer que nós sejamos curados. Ele quer que nós então tenhamos vida e vida em plenitude, vida em abundância. E é por isso que Ele faz de tudo para que nós possamos sempre experienciar a sua salvação no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, independente do pecado, da situação a qual nós estejamos vivenciando. É esse Deus que nós somos chamados então a crescer nessa fé, a tal ponto que possamos então falar como esse leproso: se queres, tu tens o poder, Senhor, de purificar, de me curar, de me devolver a vida, de restituir aquilo que eu perdi. Tu tens o poder, Senhor. Mas é claro, precisamos fazer a nossa parte. O leproso fez a parte dele, saiu do seu isolamento e foi ao encontro de Jesus. Rompeu os seus medos, suas inseguranças, para poder receber a graça, a bênção a qual então Deus tinha reservado para ele. E na nossa vida não é diferente. Não podemos ficar de braços cruzados, acomodados no nosso problema, na nossa dificuldade, somente reclamando, murmurando. Precisamos fazer a nossa parte. E o que nós precisamos fazer? Vamos fazer. Porque Deus vai fazer a parte dele. Agora compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. A primeira leitura de hoje, ela é extraída então do livro de Reis. Nós temos então, mais uma vez, a narrativa de Nabucodonosor, que então levou todo o povo de Israel exilado para a Babilônia. E Nabucodonosor, então, agora, ele pode novamente levar mais uma parte do povo, porque na primeira leva, ele então levou apenas uma parte. E agora na segunda leva, ele então, cumpre a segunda parte do seu plano e vai invadir, levar cativo Jerusalém, as demais pessoas. E o rei Sedecias, olha só a postura dele. Ao invés de poder então ali batalhar, lutar por aqueles a qual então o Senhor lhes confiou o seu cuidado, ele vai tentar fugir. Na calada da noite, então, abre um buraco no muro e tenta fugir por ali. Só que não consegue, porque os caldeus, eles então mantinham a vigília e levam ele também deportado para Jerusalém. Meus queridos amados irmãos, diante do problema, diante da dificuldade, não adianta fugir. É preciso resolver. Se é problema, tem solução. Muitas vezes pode ser difícil a solução, mas devemos buscar, tentar, fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Essa nossa fé deve nos levar a agir. Não podemos ficar esperando que Deus resolva tudo. Deus não vai fazer, porque se você não está fazendo a sua parte, significa que você não quer. E Ele vai respeitar a sua liberdade. Nós precisamos agir. Por pior que seja o problema, vamos buscar alternativa, vamos rezar pedindo a Deus uma resposta, uma direção. Essa deve ser a nossa postura e não fugir dos nossos problemas. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, possamos, experienciando as maravilhas de Deus, testemunhar a ação de Deus que não nos abandona. Olha só o que o salmista de hoje nos convida a rezar. É Deus falando para cada um de nós. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém somos cada um de nós. Deus não nos esquece, não nos abandona. Por pior que seja nosso pecado, nosso erro, Deus está sempre conosco. E que essa seja também a nossa certeza, para que assim
possamos fazer desse salmo a nossa oração de confiança nesse Deus que se faz presente no nosso meio, batalhando e nos dando a vitória. Na medida em que nós também buscamos essa vitória, Deus é o nosso aliado e vai caminhando ao nosso lado, certificando de que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado. Que a nossa fé então nos leve a podermos então agir com atitudes concretas e que nós possamos então assim testemunhar as maravilhas então que Deus realizará em nossa vida. Já realiza e vai realizar muito mais ainda na medida em que nós então buscarmos sermos fiéis a Ele. Poderemos então testemunhar também a fidelidade desse Deus. Que Maria Santíssima, nossa mãe, ela que confiou plenamente na vontade, na promessa que o Senhor havia lhe feito de ser a mãe do Salvador, deixando seus planos e seus sonhos de lado, nos ajude a podermos percorrer o mesmo caminho a qual ela mesmo percorreu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.